Bom dia, senhores e senhoras. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 31ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 9 de novembro do ano de 2020. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Presente secretaria nos trabalhos da Câmara, senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indago aos conselheiros se receberam as resoluções que foram enviadas previamente para apreciação e revisão, conforme estabelece o artigo 14 da Portaria 158 de 2020, e posteriormente foram reencaminhadas para alguns ajustes. Passo a palavra a Evaneide, a secretária, que fará a leitura dos processos que serão posteriormente aprovados nesta sessão. Com a palavra, Evaneide. Doutora Evaneide, o microfone está desativado. Desculpa. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador, senhores membros. Foram enviadas as resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria do doutor Pedro Jorge Medeiros, processo de número 1690/2018, auto de infração 2018-01292, processo 3023/2018, auto de infração 2018-04210, processo 3024/2018, auto de infração 2018-04212, da relatoria de Dr. Carlos César Quadros Pierre, relator designado José William Falcão de Souza, o processo de número 5478/2017, auto de infração 2017-14749, da relatoria da doutora Diana da Cunha Moura, processo de número 3396/2018, auto de infração 2018-07091. Foram esses, senhor presidente. Indago aos senhores se há alguma observação ainda a ser feita, né, dos processos que já foram encaminhados, acredito que não. Então, nenhuma observação por parte dos senhores, as mesas estão aprovadas e constarão na ata de amanhã. Passo a palavra, então, à secretária para a leitura da ata da 30ª sessão ordinária, com as observações também feitas pelos senhores conselheiros, porque receberam antecipadamente, e agora faremos a leitura. Com a palavra, Evaneide. Ata da 30ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2020. Aos 6 dias do mês de novembro do ano 2020, às 8h30, completado o Código Regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, comparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 30ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presente a sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Saulo Gonçalves Santos. Presente a sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou os conselheiros se estes receberam resolução referente ao processo 3394/2018, auto de infração 2018-07086, da relatoria de Diana da Cunha Moura. Não havendo sugestões de correções para a resolução, a mesma foi homologada. As sugestões de correção referentes à ata da 28ª sessão ordinária foram adicionadas, e a respectiva ata foi lida em sessão e devidamente aprovada.
Em seguida, o presidente deu início à sessão de julgamento. Ordem do dia. Processo de recurso número 3695/2017, auto de infração 2017-02318, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora, Mônica Maria Castelo. A decisão lida servirá para os 3 processos que irei elencar a seguir. Esse que eu li e mais 2. Vou ler os outros 2. Processo de número 3699/2017, auto de infração 2017-02330, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Mônica Maria Castelo. E processo 3700/2017, auto de infração 2017-02328, recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão comum. A Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar por decisão unânime a imputação de corresponsabilidade das pessoas elencadas nas informações complementares ao auto de infração, por ausência de elementos que comprovem os atos praticados nos termos do artigo 122, 134 e 135 do CTN. Resolve ainda afastar a preliminar de nulidade do auto de infração, considerando que o recurso de apelação admitido com duplo efeito suspensivo e devolutivo não impede a constituição do crédito pelo fisco, tendo em vista que já houve sentença de mérito desfavorável à parte. Decisão unânime. No mérito, decide por unanimidade de votos dar parcial provimento ao recurso para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância e julgar parcial procedente a acusação fiscal, aplicando a penalidade incerta no artigo 123, inciso 1, a linha D da Lei 12.670/96, com esteio na súmula 6 do CRT-CE, nos termos do voto da conselheira relatora, conselheiro relator, em conformidade com o parecer da célula de assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente à sessão, para a sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. José Maia Júnior. Por último, o processo de número 3834/2018, auto de infração 2018-07598, recorrente das Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por voto de desempate da presidência, negar provimento para confirmar a decisão de parcial procedente proferida no julgamento singular, nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com o disposto no parecer da assessoria processual tributária e contrário à manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, que formulou o entendimento pela aplicação da penalidade com base no artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670/96. Os conselheiros Carlos César Quadros Pierre, Fernando André Martins Teixeira e Pedro Jorge Medeiros foram votos contrários e manifestaram entendimento pela aplicação da penalidade conforme artigo 123, inciso 8, a linha D, da Lei 12.670/96. Era isso, senhor presidente. Obrigado, Evaneide. Eu observei que a manifestação da Procuradoria foi no 123.8D, então essa alteração é necessária. Ficou registrado 1D, então essa é 23.8D. Ok. Será assim. É isso mesmo, né, doutor Matheus? Bom, alguma outra alteração, senhores, a ser feita na ata? Então, aprovada. Passaremos, então, à nossa ordem do dia. Nós temos 2 processos da Aliança Navegação e Logística Limitada. Processo de recurso 3176/2018, auto de infração 2018-06321,
em que é recorrente a Aliança Navegação e Logística Limitada, recorrido, serve julgamento de primeira instância. Relatoria, doutor Felipe. A indicação de procedência do feito fiscal e a assessoria processual tributária também indica a procedência. O processo seguinte, o 3177, também da Aliança Navegação e Logística, auto de infração 2018-06323, também da relatoria doutor Felipe, e eu queria só confirmar, doutor Felipe, tratam da mesma matéria, parece que a discussão girou em torno da decadência, e há um pedido de vista por parte do doutor William Falcão, na sessão do dia 15 de outubro, e também da doutora Helena Gomes. Eu indago aqui ao senhor, relator, se esses processos eles podem ser apreciados em conjunto ou faremos alguma distinção, separação, com relação à matéria a ser discutida e posteriormente apreciada e votada. Doutor Felipe, com a palavra. Só um minuto. Acredito que com relação à decadência, né, elas são semelhantes, né, com relação à questão que foi citada pelo conselheiro Pierre, no mérito elas são um pouco divergentes, né, um fala a questão de ausência de escrituração na entrada e outra questão do selo, né, então, não sei se seria o caso de, obviamente, em sendo apreciada a decadência, vai ser aproveitada a mesma tese na segunda. Né? Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer em separado, né, já que trata de matéria distinta. Observando agora, né, resgatei aqui a sessão do dia 15 de outubro, a 20ª sessão virtual, o processo, processo 3176, trata de omissão de informações, notas fiscais não registradas no FD. E o processo seguinte, o 3177, notas fiscais são sujeito de trânsito. Então, vamos fazer separadamente. É claro que aquilo que pudesse ser aproveitado, né, faremos as observações necessárias. É porque, esclarecendo, presidente, a vista, na verdade, foi justamente por força da decadência que é comum, né? Okay, mas, em semana passada, ela seria... O primeiro, então, é o 6321. Confirma, presidente? Isso, áudio de infração 2018-06321, processo 3176, é o primeiro processo da pauta. Eu passo a palavra, então, ao doutor Felipe para as suas considerações e, posteriormente, ouviremos o doutor William Falcão, que pediu vista do processo. Com a palavra. Presidente, colegas conselheiros, doutor representante da Procuradoria do Estado, doutor Matheus, a secretária, bom dia a todos. Né? Presidente, o presente processo trata de acusação fiscal com a seguinte descrição: omitir em arquivos eletrônicos ou nestes informar dados divergentes dos constantes documentos fiscais. A empresa deixou de declarar, em sua escrituração fiscal digital, notas fiscais eletrônicas a ela destinadas no exercício de 2012, no montante de R$ 388.648,47, motivo pelo qual lavramos o presente auto de infração. Apontou-se como infringidos os artigos 285 e 289 do Decreto 24.569 de 97, com a redação, com a aplicação da penalidade do 123.8L da Lei 12.670, já com as alterações empreendidas pela Lei 16.258 de 2017, no percentual de 2% sobre o valor das operações, limitadas a 1.000 UFIs, alcançando o valor total de R$ 7.772,95. Descreve, nas informações complementares, que o contribuinte foi intimado em 14 de setembro de 2017 acerca do relatório de malha fiscal, sendo objeto de autuação aquelas operações não esclarecidas pelo recorrente naquele momento. As omissões foram identificadas no relatório da malha fiscal como que a inconsistência foi assim designada. NFE destinadas para contribuintes fiscalizados, porém não declarados em sua FD. Impugnando o auto de infração, defende-se o contribuinte identificando que, dentro da relação das notas fiscais indicadas como omitidas, estas poderiam se separar em 3 diferentes situações. Né? E ele colocou aqui como 3 tabelas diferentes. A tabela 1 estaria englobadas 11 notas fiscais, um total de aproximadamente R$ 140 mil.
as quais estariam escrituradas em sua contabilidade, porém, com mero erro material no preenchimento do CNPJ, indicando as folhas dos respectivos SPEDs onde essas estariam registradas. Ou seja, para esse bloco de notas, ele disse que estaria devidamente escriturada, sendo que, por erro material, houve um equívoco no preenchimento do CNPJ. O segundo bloco de notas, na verdade só teria uma, ele confessa que realmente teria havido um erro no processamento interno, essa nota fiscal de R$ 3.700. Quanto às demais, no total de aproximadamente R$ 250 mil, ele informa que tratar-se-iam de operações não reconhecidas pelos contribuintes, informando, inclusive, em confirmação a tal alegação, de que estas operações elas não estariam em qualquer registro interno da empresa, seja contábil, fiscal ou financeiro. Então, defende, presidente, com relação às notas fiscais dessa tabela 1, que considerando que as notas fiscais estariam escrituradas, porém com mero erro de preenchimento do CNPJ, tratar-se-ia de uma mera inexatidão material, o que não seria suscetível de ensejar penalidade imposta. Quanto às notas fiscais da tabela 3, ele defende que inexistiu a materialidade do delito, uma vez que tais operações inexistem em seus registros contábeis, fiscais e financeiros, pelo que nada haveria sido omitido. Que seria o quê? Notas fiscais declaradas pelos emitentes das notas fiscais, ele, no caso, era o destinatário, e ele não reconhece essas operações como ocorridas. Fundamenta, ainda que não é obrigado, na qualidade de destinatário de mercadorias, a confirmar as operações, registrar que não foram realizadas, ou desconhecimento das operações. Essas obrigações somente estariam obrigados as empresas elencadas no anexo 2 da Instrução Normativa 58 de 2013. Ou seja, ele diz que, apesar de terem sido emitidas contra eles, ele não teria nenhuma conduta ativa obrigatória de ser praticada, inclusive para registrar que não conhecia das operações. Logo, afirma que não poderia ser responsabilizada pela ausência de escrituração eletrônica de notas fiscais cuja origem desconhece e sobre as quais não tinha nenhuma obrigação de manifestar expressamente o seu desconhecimento. Invocando o princípio da eventualidade, pede para que, na hipótese de não ser integralmente acolhida a defesa, que seja aplicada a razoabilidade e legalidade para excluir da base de cálculo a parcela concernente às operações não reconhecidas. Em julgamento de primeira instância, a ação foi julgada procedente, refutando a defesa, os fundamentos da defesa, ao argumento de que nenhuma delas teria sido devidamente comprovada. Registrou ainda que o fato da empresa não estar elencado no anexo 2 da Instrução Normativa 58 de 2013, isto não é exime de proceder com a obrigação acessória de declarar essa estruturação digital, fiscal digital, as notas eletrônicas a ela destinadas. Contra a referida decisão do contribuinte de recurso ordinário, no qual são reiterados os fundamentos da impugnação inicial. Em análise da assessoria processual tributária, esta emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso ordinário em confirmação do julgamento de primeira instância, registrando que, mesmo a simples divergência no preenchimento do CNPJ, ensejaria a aplicação da penalidade, eis que o registro regular exige que todos os elementos sejam coincidentes. O parecer, na hipótese, presidente, não digressionou com relação ao argumento da submissão ou não à instrução normativa, né, suscitada, 58 de 2013, e tampouco o argumento de que ele não as conhecia. O processo veio inicialmente trazido à pauta, em julgamento nesta colega da Câmara, com pedido de vistas do conselheiro William. Na hipótese, presidente, embora não tenha sido citado no recurso ordinário, o conselheiro Pierre suscitou de ofício a questão da decadência, né, afirmando que, mesmo que não aplicado o 150, parágrafo 4º, a aplicação o decurso do prazo para o lançamento de ofício também estaria
consumado pela decadência. E por esse motivo foi pedido visto e trago novamente a discussão dos colegas. O relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Então, da forma regimental, passo a palavra ao doutor William Falcão de Souza, pediu vista do processo na sessão do dia 15 de outubro de 2020 e, posteriormente, passaremos a palavra ao doutor Matheus Viana. Com a palavra, doutor William. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os participantes dessa sessão. E vamos iniciar a questão da decadência. Pois é, naquela data, o processo foi a julgamento, teve uma discussão sobre decadência. Decadência sempre suscita, né, discussões. Embora, sobre a minha ótica, no caso em apreço, não chegaria a tanta dúvida, não. Porque o período da infração, registrado no auto de infração, é o exercício 2012, 1º de janeiro de 2012 a dezembro de 2012, consta no auto de infração. Se é 2012 e a obrigação, que a reclamação no auto de infração é uma obrigação acessória, que é deixar de lançar na escrituração fiscal digital as notas fiscais de entradas, as notas fiscais recebidas nas operações. Deixou de escriturar, obrigação acessória. Então, já é patente no CONAT, já é pacífico, que infração dessa natureza conta-se com a regra do artigo 173, do CTN, direito a fazer por construir o crédito fiscal, extingue-se após 5 anos contado, do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, naquela data, eu vi assim, se é janeiro de 2012 e conta do primeiro dia do exercício seguinte, então o prazo dos 5 anos será contado a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Contando-se a partir de 1º de janeiro de 2013, então vamos, 1º de janeiro de 2014, 15, 16, 17, 2018. Então, o lançamento só poderia ter sido efetuado até 1º de janeiro de 2018. 2018. Lógico que 1º de janeiro de 2018 não é feriado. Então, ele tem que fazer, na verdade, no último dia útil de 2017. Porque aqui não vem aquela regra de fazer no primeiro dia útil de 2018, né? Dia 2 de janeiro de 2018, se fosse dia útil. Não existe isso. Então, o prazo é 1º de janeiro de 2018. Acontece que o auto de infração foi lavrado no dia 4 de maio de 2018. 4 de maio de 2018, quando o prazo decadencial já teria se concluído, já teria vencido, não poderia mais fazer. É nesse sentido que eu entendo que o exercício 2012 já tinha sido atacado pela decadência, presidente. Vamos liderar os conselheiros. Muito obrigado. Obrigado, doutor William. Doutor Matheus, só uma questão de ordem. Doutor Marcelo, doutor William. Que eu observei. É só em termos de atenção. Essa ação fiscal, na verdade, ela se iniciou em 2017. O mandado de ação fiscal foi dia 1º de agosto de 2017. O termo de início, 16 de agosto de 2017. Acontece que não concluiu a ação fiscal. Então, o que foi que o agente fiscal, a autoridade fiscal fez? Fez um segundo mandado de ação fiscal para continuar com a ação fiscal. E o segundo mandado de ação fiscal já foi feito em 2018, no dia 15 de março de 2018. Quer dizer, houve aí um problema de demora na fiscalização, porque se deveria, pelo primeiro mandado de ação fiscal, feito em 2017, tinha resolvido o problema, mas não concluiu, foi reiniciado com esse novo MAF, em 15 de março de 2018, mas aí já era tarde para o exercício de 2012. Só só lembrando, senhores, que para efeito, né, de contagem, de prazo, o último mandado de ação fiscal é que prevalece, né, foi o que constitui o crédito tributário, o auto de infração, não é isso, doutor William? Essa observação é que, se ele tivesse concluído ainda em 2017, essa preliminar, essa decadência
estaria aqui em discussão, não é isso? Doutor Matheus, só uma questão de ordem. No dia da sessão, o senhor não estava presente e ocorreram algumas discussões. Eu gostaria de passar a palavra ao doutor Pierre. Vai bem, doutor Pierre? Até porque teremos mais elementos para a discussão e depois ouviremos o doutor Matheus. Apesar de não ter pedido vista naquele momento, mas o senhor suscitou essa discussão com a palavra, então. Pois não, presidente. Na realidade, o doutor William já expressou muito bem a contagem é 173.1. A única coisa que eu discordo é que dezembro não estaria alcançado por essa decadência. Por quê? Porque dezembro não poderia ser lançado aí em dezembro, ou poderia. Porque a declaração referente aos fatos praticados em dezembro, ela vai ser feita em janeiro de 2013. Então, o primeiro dia útil do exercício seguinte que ela poderia ser relançada com relação a dezembro seria janeiro de 2014. Então, de novembro de 2012 para trás, ela estaria pelo 173.1, certo, decaído o direito do lançamento. Agora, dezembro, não. Dezembro, o primeiro dia útil do exercício seguinte da competência de dezembro, não é primeiro dia de 2013. Yeah, but he's going through the red line. Okay. Tem uma voz aí interferindo aqui. Nós estamos todos com... Tem mais alguém na reunião? Não, né? Bom, era só isso. Eu aí entendo pela aplicação do 173.1, CTN, com a decadência estabelecida até novembro de 2012, tendo em vista que dezembro de 2012 não poderia ser lançada ainda em 2012, então o primeiro dia útil do exercício seguinte fica para janeiro de 2014. Como o contribuinte tomou ciência do lançamento em maio de 2018, certo? Dezembro não estaria alcançado pelo 731. Apenas isso. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Então, na forma regimental, já com esses pontos, que uma parte do que foi discutido, né, e aí surgiram algumas dúvidas, doutor William pediu vistas, esclareceu. Passo a palavra, então, ao doutor Matheus Viana Neto, para a sua manifestação. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, sempre a postos, doutor Felipe, relator, fez um relato claro. Bem, a respeito da questão suscitada, me parece que o dado apontado pelo Dr. William é muito interessante, aqui é só para recordar uma questão, diria, histórica, não seria histórica, mas o que aconteceu na legislação, as mudanças que ocorreram na legislação relativa à fiscalização. O chamado reinício de ação fiscal aconteceu, na verdade, foi previsto, houve essa modificação na legislação, porque anteriormente o agente fiscal não concluía a fiscalização no prazo estabelecido e ele solicitava, então, a prorrogação do prazo de fiscalização. Com a solicitação do prazo de fiscalização, como essa prorrogação acabava não saindo antes de concluída a ação fiscal, ou seja, nós tínhamos um ato administrativo que tinha um prazo para terminar, que era o mandado, na época não era mandado, era portaria, salvo engano, não era mandado de ação fiscal, era uma portaria que designava a ação fiscal. Pois bem, como esse ato estava para se exaurir, para que ele pudesse ter continuidade, havia necessidade de que o ato de prorrogação da ação fiscal fosse publicado antes do encerramento desse ato, do prazo estabelecido no ato inicial da ação fiscal. Mas, frequentemente, isso não ocorria. Quando o ato era publicado, o prazo da ação fiscal já havia se encerrado, e, portanto, você não poderia prorrogar o que já tinha terminado, você só prorroga o que ainda está em desenvolvimento, que ainda está em continuidade, ainda está acontecendo. E o resultado disso era que diversos lançamentos tributários, diversas ações fiscais eram consideradas nulas pelo CONAD.
Solução para esse problema foi, não, então, aquele ato inicial que não conseguiu ser cumprido, que se exauriu no tempo e a ação fiscal não se desenvolveu corretamente, então ele vai se encerrar. E eu costumo até dizer, nesse caso, o que foi que a legislação passou a tratar? Ele tratou aquele ato inicial que tinha tudo para ingressar no mundo jurídico, aquele ato inicial de mandato de ação fiscal, como ele não se completou, porque para ele se completar aquele ato, aliás, até hoje, o ato de ação fiscal para se completar, ele se completa com o termo de encerramento da ação fiscal. Sem esse termo de encerramento da ação fiscal, aquele ato originário de início da ação fiscal não ingressa com perfeição no mundo jurídico, daí a sua invalidade. Ele perde o objeto, perde a sua eficácia, além da vigência, ele perde sua eficácia também. Daí a necessidade de produção de um novo termo de ação fiscal, de um novo mandato, aliás, de um novo mandato de ação fiscal e de um novo termo de ação fiscal. E aí esse novo termo, esse novo mandato de ação fiscal e termo de início, não há necessidade de que ele seja publicado ainda no decorrer daquele prazo inicial, originário. Não há necessidade por quê? Porque, como eu disse, aqui é uma nova ação fiscal, aquela ação fiscal acabou não ingressando com perfeição no mundo jurídico. Então, é uma nova ação fiscal. É o caso que acontece no presente lançamento, na presente ação fiscal. Inicialmente, o agente fiscal foi expedido um mandato de ação fiscal, ele deu termo de início, mas ele não conseguiu completar a ação fiscal no prazo estabelecido. Como ele não completou no prazo estabelecido, aquela ação fiscal originária perdeu sua validade, não chegou a ingressar com perfeição no mundo jurídico. Como não ingressou, ela não pode produzir nenhum efeito. Foi expedido um novo mandato de ação fiscal, e aí é interessante, né? Como já apontado pelo doutor William, veja, o novo mandato de ação fiscal, a data da emissão foi 15 de março de 2018, para fatos geradores ocorridos em 2012. Então, se os fatos ocorreram em 2012, se nós utilizarmos o artigo 173 do CTN para fim de contagem de prazo, na verdade, o prazo se inicia para fins de lançamento de ofício em 1º de janeiro de 2013. É esse o prazo, a fim de evitar a ocorrência da decadência, o termo inicial do prazo decadencial. Então, se é janeiro de 2013, vejam, o período da infração é 2012, então começa a contar a partir de 2013. Considerando 2013, me corrijam se eu estiver errado, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. O agente fiscal tinha o prazo para lançamento até 31 de dezembro de 2017, e não 2018. Portanto, os fatos geradores ocorridos em 2012 já foram alcançados pela decadência. Ainda que a questão seja a obrigação tributária acessória, e por essa razão se aplica o artigo 173, inciso 1 do CTN, mas mesmo assim, o prazo decadencial, repito, ele teve seu termo final em 31 de dezembro de 2017. Portanto, senhores, esse auto de infração, ainda que se trate de obrigação acessória e com a aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN, como a Procuradoria entende que deve ser aplicado no caso de descumprimento de obrigação tributária acessória, esses fatos já foram alcançados pela decadência, porque a fiscalização só teve início em 2018, portanto, os fatos geradores de 2012 já estavam alcançados pela decadência. E é nesse sentido, senhor presidente, sem mais delongas, que a Procuradoria se manifesta, ou seja, os fatos já foram alcançados pela decadência. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores.
Doutor Pierre, com a palavra. Doutor Matheus, é o seguinte, eu ouso discordar somente com relação ao mês de dezembro de 2012. Porque o dispositivo do 173.1, ele diz que começa a contar o prazo, primeiro dia útil do exercício seguinte, aquele que poderia ser lançado. Acontece que os fatos ocorridos em dezembro de 2012 não poderiam ser lançados ainda em dezembro de 2012. Por que eles não poderiam? Porque o contribuinte só apresenta a declaração sobre esses fatos em janeiro de 2013. Então, um fato ocorrido no dia 20 de dezembro de 2012 não poderia ser autuado até o fim do mês. Ele só poderia ser autuado a partir da entrega da declaração do contribuinte, da entrega da apuração do contribuinte em 2013. Então, dezembro ele começa a contar em 1º de janeiro de 2014. Certo? Para este mês, o primeiro dia útil do exercício seguinte, que poderia ser lançado, aí é que está a questão, que poderia ser lançado, começa em 2014. Um fato ocorrido em 5 de dezembro de 2012 não poderia ser lançado ainda em dezembro de 2012. Se bem que isso aqui é uma obrigação acessória, né? Não depende da declaração, é isso, doutor William? Ele poderia ser lançado ainda em dezembro? Se ele não poderia ser lançado ainda em dezembro, aí então ele estaria fora da decadência. Agora, a questão seguinte, que é a questão do selo, aí eu não sei se tem prazo para o contribuinte ver, mas nesse caso aqui, certo, que é a emissão em EFD, a EFD dele ele é transmitida e ela é completada, se eu não me engano, no mês seguinte. Então, o dezembro estaria fora da decadência. Senhor presidente. Sim. Pois não, doutor Matheus, depois doutor William. Doutor Pierre, sempre muito atento, ele está com toda a razão. É que a obrigação acessória de dezembro de 2012 só vai ser o fato gerador dessa obrigação, ocorre realmente em 2013. E, portanto, se ocorre em 2013, o exercício seguinte para fins de contagem do prazo não é 2013, é 2014, é aquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Então, quanto à obrigação de dezembro, e eu retifico aqui meu entendimento, ela só estaria alcançado em janeiro de 2018. Só a partir do exercício 2018. Quer dizer, a 31 de dezembro de 2018 é que até essa data o agente fiscal poderia efetuar o lançamento. Então, eu retifico aqui meu entendimento, no sentido de que, em relação aos meses, até o mês de novembro, foi alcançado pela decadência, sim, esses fatos. Mas o mês de dezembro, cuja obrigação surge, a apresentação dessa documentação é só em janeiro de 2013, portanto, sendo janeiro de 2013 a obrigação, o termo inicial para fim de contagem de prazo é o exercício seguinte, que é janeiro de 2014, que a partir de 2014, janeiro não, a partir de 2014. Contando 2014, vai dar 2018, e, portanto, até 31 de dezembro de 2018, a Fazenda poderia, sim, efetuar o lançamento dessa obrigação. Portanto, tem razão, doutor Pierre. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus. Pela ordem, doutor William Falcão. Senhor presidente, eu estou... Está vendo aí o entendimento do doutor Matheus e do doutor Pierre. Eu estou vendo uma interpretação assim de fato gerador, e lá aí, né, obrigação. A legislação é clara quanto à obrigatoriedade da escrituração. A escrituração, o registro daquelas notas, são feitas cronologicamente, está lá na legislação. Entrou no dia 10, ele tem que registrar no dia 10. Lógico, se ele não for fiscalizado, ele pode registrar até 2 anos depois. Quando for fiscalizado, ele viu que ele registrou. Mas ele tem que registrar de forma cronológica, à medida que as operações forem ocorrendo. Então, dezembro, ele tem que registrar no mês de dezembro.
O que está, talvez o que estão vendo em consideração é que os contribuintes têm prazo para recolhimento de imposto, mas o prazo para registrar a nota fiscal é cronológico, na medida que a operação ocorre. Então, as notas emitidas ou recebidas em dezembro, elas têm que ser registradas no próprio mês de dezembro, e não no mês de janeiro. Lógico, que a gente já viu muitos atos que registra posteriormente, não tem problema, porque foi espontâneo, está lá registrada. Às vezes o fiscal não vê o mês posterior e lava o auto de infração, mas o contribuinte comprova que, antes de qualquer ação fiscal, registrou no mês seguinte, 2 meses depois, 3 meses depois. Aí tudo bem. Mas aqui, nós estamos falando em decadência, ninguém está analisando, e que está analisando que as notas fiscais efetivamente não foram escrituradas, e o contribuinte não está provando escrituração nenhuma. Por isso que eu não entendo que deva ser contado dessa forma. O mês de dezembro, ele tem que fazer em janeiro. Não, ele tem que fazer em dezembro. Em dezembro que ele tem que registrar, porque a questão da escrituração é cronológica, à medida que a operação ocorre. Tanto faz entrada como saída. Obrigado. Doutor Pierre, com a palavra. Presidente, aqui agora é mais para aprender. Doutor William, então, eu quero fazer a seguinte pergunta, e essa pergunta é determinante para o entendimento. Uma nota que o contribuinte deixou de emitir no dia 5 de dezembro de 2012, certo? Poderá haver o lançamento do fisco dessa autuação ainda em dezembro de 2012, ou ele só pode fiscalizar esse mês de dezembro de 2012 a partir de janeiro? Assim, se pode ou não, claro que pode, né? Claro que pode. Pode sim. E se ele verificar que foi expedida a nota foi autorizada pela Cefaz e não está na FD dele, vamos dizer que aí foi autuado só a partir do dia 20, não acontece na prática esse tipo de fiscalização, né? Aí, a partir do dia 20 de dezembro. Mas se ele verificar, eu entendo que pode. Se ele viu, a nota não foi autorizada, eu acho que uma pessoa mais adequada para responder essa questão é o presidente, que já trabalhou na fiscalização direta com isso, e a conselheira Mônica. Mas eu entendo que pode, porque a legislação diz que é feito o lançamento cronológico. É diferente do pagamento do imposto. Ele não poderia cobrar um imposto. Apurou o imposto, ele tem que recolher até o dia 10, 20, 15, 20, tem uns prazos, 20 de janeiro. Aí saiu a ação fiscal até dezembro. Aí ele não pode cobrar aquele imposto de janeiro, porque ele tem um prazo até o dia 10, 15, 20 para pagar. O imposto é dessa forma, tem um prazo. Mas a escrituração da nota é cronológica. Se saiu no dia 20 e a nota ele expediu no dia 10, está lá a nota eletrônica, autorizada pelo fisco e tudo, e não está na FD dele, lançada, eu entendo que pode. Esse seria o cerne da questão. Então, presidente, pode ser lançado, o doutor William tem razão em alcançar todo ano de 2012. Pois não, doutor Matheus, com a palavra. Me parece que o doutor Pierre foi mais uma vez, muito preciso quando ele diz, mas qual a obrigação que está se exigindo? É a falta de escrituração, porque aí é falta de informação na escrituração fiscal. Ele deve fazer essa escrituração e remeter essas informações, porque é nesse sentido que a Procuradoria entendeu. Na mesma linha de raciocínio do doutor Pierre. Se ele está obrigado a escriturar, claro que ele deve escriturar cronologicamente na ordem recebida ou emitida das notas fiscais, mas a obrigação de fazer essa informação, de prestar essa informação no SPED ou na escrituração fiscal, acho que é até o mês seguinte. Se não for dessa forma, ou seja, quando é que ele está obrigado a informar e até se verifica, por ocasião do recebimento, se ela preenche, se aquelas informações estão de acordo com as normas estabelecidas para a escrituração fiscal? Não é no mês seguinte, não. Essa é a minha dúvida também, agora eu fiquei em dúvida. Porque até então eu entendia dessa forma, ou seja, o contribuinte deve apresentar a sua escrituração correta, inclusive com o recebimento, com a recepção pelo sistema da Cefaz, até uma data no mês seguinte.
Se ele não fizer a partir daquela data, se ele não fizer transmitir essas informações, aí sim ele fica sujeito a determinada sanção. Então, a obrigação de informar no SPED ou na escrituração fiscal digital seria essa obrigação, é claro que deve ser feita de forma cronológica, mas prestar essa informação à Fazenda, e é nesse sentido que eu estou entendendo, é que ele poderia fazê-lo no mês seguinte. Esse é o prazo. Dos fatos ocorridos no mês anterior, ele pode fazê-lo até o mês seguinte. Razão pela qual, seguindo essa linha de raciocínio, dezembro, sim, estaria excluído do prazo decadencial. Se não for dessa forma, é evidente, se contarmos o prazo a partir da data da escrituração, é claro que aí está fora não se exclui a decadência, estaria dentro da decadência também. É só esclarecimento que gostaria até de ter o doutor William mesmo, ou doutor do presidente, ou de algum conselheiro que tenha conhecimento a respeito desse assunto. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Mônica, quer se manifestar? Senhor presidente, bom dia a todos. Eu estava procurando um parecer que eu fiz nesse sentido, porque eu acho que são questões assim que a gente tem que ter assim, um tanto quanto de cuidado, porque são obrigações que realmente se iniciam, né, e eu acredito que se aperfeiçoam em um outro momento. Então, eu estava procurando justamente nesse sentido, porque eu defendo a ideia de que é possível você cobrar, tanto com relação a esse exercício, como no seguinte, porque você tem essa obrigação, ela está se iniciando ali, portanto, você tem como cobrar daquele momento, a legislação lhe permite que seja assim, como o doutor William muito bem colocou, né? Você tem a obrigação de cronologicamente registrar, mas ele também, essa obrigação se aperfeiçoa quando a legislação permite que ele apresente no exercício seguinte, tá? Então, assim, eu entendo mais ou menos nesse sentido. Eu acho que a obrigação, ela está perfeitamente possível de ser, dependendo do que realmente está sendo exigido, tanto naquele momento, naquele exercício, como no exercício seguinte. Vai depender de cada caso, né? Ele está se aperfeiçoando no exercício seguinte, então a obrigação permanece. Eu entendo assim. Eu não sei se eu fui clara, né? Não sei se eu consegui me fazer entender. Mais alguma discussão, senhores? Parece que aqui a discussão é exatamente o mês, né? O doutor William me trouxe aqui para a discussão também, é que a ação fiscal ela foi iniciada em março de 2018, não é isso, doutor William? A ação que lavrou o auto que constitui o crédito tributário. Mas pelas discussões e considerando que essa obrigação poderia ter sido, ou deveria ter sido entregue até janeiro de 2013, e aí a contagem, né, começaria a partir de 2014, para o mês de dezembro. Então, são situações que os senhores têm que definir, decidir, né, considerando aí os fatos. Mais alguma discussão? Doutor Pierre, com a palavra. Doutor Matheus, então é o seguinte, pelo que a doutora Mônica disse, embora ela se inicie ali de forma cronológica, ali poderia ser lançada ainda em dezembro, essa falta do contribuinte. Foi isso que eu entendi, é isso, doutora Mônica? Uma falta cometida, nesse caso, de falta de registro do SPED, né? Ela poderia ser autuada ainda em dezembro, por acaso, né? Se assim for, doutor Matheus, eu confesso que eu ainda estou numa dúvida danada, mas em dúvida para o contribuinte, né? Então, nesse caso, eu vou acompanhar o raciocínio do doutor William, né? Enquanto nós não formatamos um estudo mais balizado do caso, né? Eu confesso que eu não tenho elementos para chegar e dizer, não, só poderia ser autuado dezembro e janeiro, né? Enquanto tivesse dezembro, ele não poderia sequer fiscalizado sobre esse mês, já tem, assim, o meu pensamento era o seguinte, o contribuinte, com relação ao mês de dezembro, ele não poderia sequer ser fiscalizado contra esse mês, porque ele nem prestou nenhuma informação sobre esse mês, então como é que ele ia ser autuado sobre isso aí? Mas, dentro dos elementos que foram trazidos aqui pelo doutor William e pela doutora Mônica, eu vou me acostar nesse entendimento, mas eu confesso que eu estou um pouco balançado, mas em dúvida estou a contribuinte, doutor Matheus. Eu vou acompanhar o doutor William.
Bom, parece que as discussões já avançaram, né, no sentido de que temos elementos para a votação. Doutor Felipe Amaral, sem adentrar o mérito, né, já que essa é preliminar de decadência, como o senhor vota? Presidente, na linha do que foi defendido pelo doutor William, concordo, com relação à obrigação de ser imediata, cronológica, né, na minha visão já poderia, sim, ser a fiscalização, acolho a preliminar de decadência citado de ofício, aqui neste colém da Câmara, e declaro consumada para o ano de 2012, julgando extinto o auto de infração. Pela ordem, senhores. Doutor Pierre. O relator, presidente. Desculpe, o doutor William, que pediu vistas, tá? É só questão de ordem. O doutor William tinha pedido vista. Como vota, doutor William? Acompanho o voto do relator, senhor presidente, pela decadência do exercício do amigo. E agora sim, o doutor Pierre, né, já se manifestou. Doutora Helena. Eu acompanho o relator. Doutora Mônica. Acompanho o relator. E o doutor Pedro. Eu também acompanho o relator, presidente. Então, senhores, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dar-lhe provimento, né, preliminarmente, para acatar a decadência referente ao período 2012, considerando que o auto, né, a ciência do auto ocorreu em maio de 2018, se não me engano. Isso, 4 de maio de 2018. Portanto, alcançado pela decadência, com fundamentos 1731 do CTN. E aí, doutor Matheus, de acordo com a sua manifestação, envolvendo todo o período... Sim, senhor presidente, envolvendo todo o período. Tem razão, doutor Pierre, se há dúvida quanto a esse fato, a dúvida deve ser resolvida em favor do contribuinte. Ok, obrigado, doutor Matheus. O segundo processo da pauta, também da empresa Aliança Navegação e Logística Limitada, da relatoria do doutor Felipe, eu já passo a palavra, o 3177-2018, auto-infração 2018-06323, também parece que tem essa questão preliminar, que envolve o período 2012. Passo a palavra ao doutor Felipe para relato do processo, considerando que há semelhança, né, do processo anterior, porque trata-se da mesma ação fiscal. Senhor presidente, na verdade, a mesma questão da decadência foi suscitada, né, já adiantando aqui ao relato, e aqui eu acho que com menos dúvida com relação ao mês de dezembro, porque é a questão do selo fiscal, né, então acho que aqui não, essa discussão, ela até ficaria esvaziada. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível com relação, já foi relatado, né, na outra sessão, dia 15 de outubro, vou tentar fazer aqui mais resumido, para realmente, o doutor Matheus não participou, mas tentar resumir aqui os fatos, e a decadência é idêntica à questão. Então, o auto de infração, senhor presidente, para identificar exatamente a controvérsia, ele foi tipificado no auto de infração da seguinte forma: entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saídas interestaduais. A empresa deixou de registrar no sistema Cometa da Cefaz notas fiscais eletrônicas elas destinadas no exercício de 2012, no montante de R$ 105.147,47. Foi apontado como infringidos os artigos 153, 155, 157 e 159 do regulamento do ICMS, com a aplicação prevista, de pena prevista no 123.3M da Lei 12.670, no percentual de 20% sobre o valor da operação. Também, como no caso anterior, houve uma intimação de uma malha fiscal em setembro de 2017, né, e o achado apontado foi notas fiscais destinadas para contribuinte fiscalizado, mas não registradas no Cometa em 2012. Também, da mesma forma, a defesa apresentada distribuiu em blocos, né, esses achados da ação fiscal. Aí isso é complemento também, como no anterior,
foi decorrer o prazo dessa malha fiscal iniciada e também foi dado início a um novo procedimento de fiscalização, esse iniciado em março, finalizado em abril. Também, nesse caso, ele colocou em alguns blocos, né, que identificou a existência de notas fiscais com selo, que teria sido um mero erro na fiscalização, um total de aproximadamente 9 mil. Também identificou que dentro esse bloco de notas haveria notas fiscais registradas, porém com erro no preenchimento do CNPJ, reconhece, em alguns casos, falha interna no processamento de notas fiscais de entrada, e também, uma parte delas, não reconhece as operações realizadas. Então, também na forma anterior, ele pede a improcedência do auto de infração, suscita a questão de não submissão ao anexo 2 da normativa 58, e o julgamento de primeira instância, pede também, com relação às notas escrituradas, né, a aplicação da penalidade mais benéfica de 2% sobre as operações. Julgamento de primeira instância, após ter sido registrada o motivo da autuação, é a ausência do registro do selo, né, e não a falta de escrituração em si, que foi objeto do anterior, julgou procedente a ação fiscal. Em análise da assessoria do processo tributário, emitiu parecer opinando pelo parcial provimento do recurso, no sentido de, para algumas notas fiscais que ele elenca, realmente aplicar a minoração de 2%, tendo em vista a escrituração. Né? Trazido à pauta desta colega Câmara, em 15 de outubro, foi suscitado, de ofício também, a decadência, o pedido de vista da doutora Helena, pediu vista, e é trazido novamente à pauta nessa sessão, senhor presidente, com esse acréscimo da decadência suscitada. Obrigado, doutor Felipe. Então, da forma regimental, passo a palavra à doutora Helena, que solicitou vista do processo, matéria semelhante ao processo anterior, decadência. Bom dia, senhor presidente. Bom, senhores, a discussão sobre a questão da decadência, nesse caso, é a mesma, né? Teve um mandato de ação fiscal em 2007, teve um mandato de ação outro mandato de ação fiscal em 2018, trata-se de um descumprimento de obrigação acessória por falta de aposição do selo fiscal de trânsito. Logo, nos termos do artigo 14, da Instituição Normativa 14/2007, esse ato se perfectibiliza e ele é obrigatório a pôr o selo fiscal de trânsito quando dá passagem no primeiro posto fiscal de entrada no Estado. Então, assim, houve efetivamente o descumprimento da obrigação acessória de aposição do selo trânsito. Como o auto de infração foi lavrado em 2018, em março de 2018, entendo eu que nos mesmos termos do processo anterior, ele também está fulminado pela decadência. Obrigado, doutora Helena. Doutor Matheus Viana, procurador do Estado. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, bem, se no outro remanescia alguma dúvida a respeito da data do cumprimento da obrigação, nesse caso, o registro no sistema deve ser feito na data em que ele efetuou a passagem, ou antes da ação fiscal, ele deve se dirigir a uma repartição, a um órgão local para efetuar esse registro. Ora, mas a obrigação mesmo devida deveria ser na data da passagem, portanto, é na data dessa passagem que começa a ocorrer o prazo, deve ser considerado para fim de contagem de prazo decadencial. Se é descumprimento de uma obrigação tributária acessória, é o caso, e seria a partir do exercício seguinte, portanto, 2013 iniciar-se-ia o prazo decadencial, vencendo-se em dezembro de 2017. Então, quanto a essa obrigação, não há dúvida nenhuma quanto à ocorrência da decadência. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, o processo em discussão. Alguma discussão, senhores? Não tem discussão, considerando, né, que o processo guarda semelhança com o processo anterior, pergunto, então, passo a palavra ao doutor Felipe para o seu voto. Senhor presidente,
na linha também do processo anterior, voto por dar provimento ao recurso ordinário, para, catando o fundamento da decadência citado ex officio, aqui por essa colega da Câmara, declarar como consumada para o ano de 2012, consequentemente, em procedência da auto-infração. Senhores, algum voto em sentido contrário? Então, essa Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, dá provimento para preliminarmente declarar decadência, com fundamento no artigo 173.1 do CTN, e também aqui o artigo 59, 2A do decreto 32.885, que regulamenta a lei 15.614 de 2014. Dando prosseguimento, senhores, nós temos ainda dois processos. Processo de recurso 3770-2013, auto de infração 2013, 14337, da Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais, recorrente e recorrido, célere julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, onde a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e também a assessoria processual tributária sugere a procedência do feito. Passo a palavra, conselheira relatora, para início do relato. Bom dia, senhores, mais uma vez. Bom, trata-se de uma autuação sobre a acusação de que o contribuinte deixou de emitir documento fiscal por ocasião das saídas das mercadorias, no caso, leite em pó. Foi apontado aqui pelo fiscal uma infração aos artigos 127, 169, 174, 177 do decreto 24.569/97. E sugerida a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.3b da 2.670, alterada pela 13.418. Trata-se de uma auditoria fiscal plena, referente ao período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. Foi feito um levantamento de estoque, utilizando-se das informações prestadas pelo próprio contribuinte através do SPED-FD. O levantamento foi apresentado ao contribuinte para que o mesmo fizesse sua conferência e apresentasse possíveis explicações em relação às divergências encontradas. O contribuinte retornou informando que houve um erro involuntário no seu sistema interno no exercício de 2011, sendo que veio a ser sanado somente em 2012, e que a fiscalização não aceitou os argumentos por tratar-se do sistema interno, no qual não possibilitava atestar a veracidade das informações. Por isso que a fiscalização lavrou o auto de infração. A empresa entra com uma impugnação a essa autuação, alegando equívocos no sistema de controle de estoque dela, em consequência da ocorrência de 3 sinistros, mercadorias roubadas na Bahia e também tombamento de veículo, quando do transporte da transferência de mercadoria originária de outro estabelecimento localizado em Minas Gerais, o que ocasionou a equivocada conclusão acerca da omissão de entrada de mercadoria em 2011 e a omissão de saída em 2012, dos mesmos itens e quantidades. Que no exercício de 2011, as operações de transferências não se efetivaram pela ocorrência dos sinistros, sendo canceladas somente em 2012, quando identificado o equívoco. Que não comunicou esse fato à Cefaz, em função de tratar-se de um controle interno, passando despercebido pelos funcionários que acarretaria um erro nos estoques de 2011 e 2012. Que devem ser revisadas as quantidades do total de saídas na planilha levantamento de quantitativo de estoque de mercadorias da fiscalização referente à omissão de entrada de 2012, em relação aos produtos com o código referindo-se às quantidades indicadas para que seja efetivamente refletida a realidade apresentada. Aponta também aqui o contribuinte o equívoco de inversão de código de produtos no momento do faturamento, o que causou um erro idêntico aos produtos invertidos, um erro na emissão da nota fiscal eletrônica que trocou o código de alguns produtos. Alega também que aponta aqui um erro no levantamento quantitativo da fiscalização em relação à quantidade total de entrada e de saída, com relação ao produto leite em pó. Pede a desconsideração, alega que a fiscalização desconsiderou os documentos fiscais de retorno de mercadoria, o que acarretou a redução indevida da quantidade de entrada que gerou a omissão de entradas apontada pela fiscalização. Então, em síntese, ela alega que
que não houve essa omissão, que tudo aconteceu por conta dos sinistros e do roubo das mercadorias que aconteceu em 2011, mas que ele só regularizou nos sistemas dele e nos sistemas da própria Cefaz em 2012. E que ele acabou não comunicando, na época, esse fato à Cefaz, porque só identificou que não tinha sido emitido em 2011 o cancelamento das notas fiscais, e por isso ocasionou essa omissão de entrada e essa omissão de saída, omissão de entrada, omissão de saída. Bom, o processo segue para o julgamento singular, onde o julgador singular, considerando as alegações da parte, encaminha os autos para a célula de perícias e diligências fiscais. Só que o julgador singular, ao encaminhar esse processo para a célula de perícias, ele requestou apenas que a perícia verificasse no CD-RUM, anexo aos autos, se constam os relatórios das entradas e das saídas, identificando, além das mercadorias, os respectivos documentos fiscais. E também que fosse acostado aos autos as 3 primeiras vias dos relatórios citados. A célula de perícias apresenta um laudo pericial informando que constam relatórios das entradas e saídas de todos os produtos comercializados pela empresa com seus respectivos documentos fiscais. E com base no relatório geral das entradas e saídas de mercadorias da empresa autuada, a perícia anexou ao laudo os relatórios individualizados das entradas e saídas referente aos itens lá, 600, 500, 17, ela enumera os itens, que foram levantados na contagem de estoque do fiscal. Esse foi o resultado do laudo pericial. O processo volta para a célula de julgamento, onde o julgador singular conclui pela insubsistência dos argumentos apresentados pela autuada, considerando que a empresa é obrigada a possuir uma contabilidade elaborada, com estreita observância aos princípios contábeis e que reflita com fidedignidade as operações realizadas pela empresa. Entende também o julgador singular que os argumentos de erros no sistema interno não se sustentam, considerando que os argumentos de que ocorreram sinistros e roubo em 2011, que só foram sanados em 2012, com relação ao sinistro e aos furtos. Que a empresa deveria ter comunicado as ocorrências à Cefaz e tomado as medidas necessárias para sanar as diferenças de estoque ocasionadas pelo erro interno antes de iniciar a ação fiscal. A ação fiscal realizou-se de acordo com a legislação e demonstra a ocorrência do ilícito. Entende aqui o julgador singular que pela ausência de elementos probatórios que sustentem os argumentos da parte e que justifiquem a improcedência do feito fiscal. No final, o julgador singular conclui pela procedência do feito, do lançamento, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123b(1) da Lei 2.670, atualizada pela Lei 16.258/2017. A empresa entra com a impugnação ao julgamento singular, alegando que, no decorrer da fiscalização, a recorrente demonstrou que as diferenças encontradas não correspondiam às efetivas operações de saída, devido aos erros no sistema de controle de estoque utilizado, no qual foram registradas transferências de mercadorias em 2011, que, na verdade, não ocorreram. Verificado o equívoco, a empresa diz que corrigiu em 2012, efetuando os cancelamentos dessas operações, porque, segundo ela, quando é feito o pedido, então, automaticamente já é gerado a nota fiscal eletrônica e já registra lá a saída do estabelecimento que vai transferir. Por ocasião do sinistro que não fez com que as operações não chegassem na empresa, na destinatária, que seria autuada, essas operações deveriam ter sido canceladas em 2011, que foi quando ocorreu o sinistro, e esse cancelamento não foi feito. Então, aqui a empresa está aqui no recurso, alegando que comunicou esse fato à fiscalização e, mesmo assim, a fiscalização não considerou. A empresa também alega que a perícia não trouxe aos autos qualquer elemento útil ou necessário ao deslinde da controvérsia, que o perito apenas atestou a existência dos relatórios de entrada e de saída constante no CD, que não era nem sequer objeto de discussão, que não analisou nenhum dos argumentos da parte em relação ao sinistro, aos furtos, ao cancelamento das operações somente em 2012, aos erros nos sistemas da empresa em 2011, que acabaram configurando registrando essa omissão.
A recorrente apontou e individualizou, alega que ela apontou e individualizou cada situação que conduziu à equivocada apuração de saídas desacobertadas de documentos fiscais. O julgador, alega aqui a recorrente, que o julgador não examinou as especificidades do processo e nem os motivos pelos quais o lançamento não poderia prosperar, que não foram apresentados argumentos que desconstituíssem as teses formuladas pela defesa de que não houve saída sem nota fiscal. Alega também um erro no total das entradas, com relação aos roubos dos pedidos em 2011, o cancelamento do pedido, os cancelamentos que só foram feitos em 2012, em relação às transferências de estoques. Quando foi feito o pedido, conforme eu acabei de explicar, automaticamente o sistema registra essas transferências que acabaram não sendo canceladas. Como não foi feito o cancelamento do pedido e a mercadoria não chegou no destino em razão do furto, do roubo e do acidente ocorrido, o sistema interno acarretou a informação indevida de entrada da citada quantidade de produtos no estabelecimento da autuada, mas que essa falha só foi constatada em 2012, quando foi realizado 2 novos registros do pedido de transferência de estoque regularizada as quantidades de estoque dos referidos produtos, tanto no centro de distribuição de Uberlândia, quanto em Fortaleza. Que devem ser, ela pede aqui que sejam revisados os quantitativos dos totais de saídas na planilha de levantamento quantitativo de estoque de 2012. Que não houve o cancelamento ou registro, anulação dos pedidos de transferência de estoque em razão dos incidentes roubos. Repete aqui que essa correção só foi feita em 2012. E alega também equívocos de inversão de código de produtos no momento do faturamento. Erro idêntico de produtos invertidos, troca de código dos produtos no momento da emissão do documento fiscal de saída, em função da semelhança dos códigos e do próprio produto. Alega também erro no levantamento quantitativo da fiscalização em relação à quantidade de entrada e de saída. Que as operações de saídas que não se, em razão das operações de saída que não se concluíram, que foi gerada nota fiscal eletrônica de saída e de transporte, mas por algum motivo o cliente destinatário não aceitou ou recusou a mercadoria, que é um segundo ponto que ela está alegando, para justificar essa diferença na omissão. É que, além desse sinistro, além da ocorrência desses fatos, que não houve cancelamento e que só foram corrigidos, que aconteceram em 2011, só foram corrigidos em 2012, ela está alegando também que no levantamento da fiscalização constam documentos que as operações não se concluíram porque as mercadorias foram devolvidas por meio do mesmo documento fiscal, né? Foi registrado no verso da nota fiscal que essa mercadoria não tinha sido aceita e acabaram retornando no mesmo, com o mesmo documento, mas que a fiscalização não considerou também. Deixou de considerar essas notas fiscais no levantamento. Alega também aqui no seu recurso a desconsideração dos documentos eletrônicos relacionados nas planilhas de retorno de mercadoria, essas que eu acabei de falar, redução indevida, o que acarretaria uma redução na quantidade de entradas, consignado levantamento quantitativo de estoque. E requesta a correção da planilha de levantamento quantitativo de estoque, a omissão de entrada de 2012, fazendo constar os quantitativos corretos dos totais de entrada indicado em cada item e cada código. O processo segue para a assessoria processual tributária, onde a assessoria constata a regularidade formal da autuação, entende que restou claro a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal de saída de mercadorias, de acordo com o levantamento de estoque realizado na ação fiscal, que foi concedido ao autuado elementos necessários quanto ao amplo exercício do direito de defesa, e que o contribuinte deveria ter informado ao Cefaz os incidentes ocorridos em 2011, coisa que não ocorreu. Que sugere aqui que seja considerado procedente a autuação fiscal com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123B1. Esse é o que tenho a relatar, senhor presidente. Só para complementar aqui essa informação, a recorrente anexou aos autos 3 boletins de ocorrência com relação aos sinistros ocorridos da Delegacia de Furtos e Roubos, o 2 com relação aos assaltos. Em 6/5/2011, teve um boletim de ocorrência,
Em 11/6/2011, também teve outro boletim de ocorrência. Em 7/10/2011, também teve um boletim com registro do acidente de trânsito. Todos os incidentes ocorridos com o produto leite longa-vida. Obrigado, doutora Helena. Só uma dúvida, o auto de infração refere-se a qual exercício, doutora Helena? O período da infração é 2012. Ok, de janeiro a dezembro de 2012. Isso, 2012, janeiro a dezembro de 2012. E ele alega que todos esses incidentes aconteceram em 2011. Ok, obrigado. Okay. Doutor Matheus Viana Neto, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, bem, esse processo também é interessante. Interessante porque ele decorreu de uma ação fiscal, no qual foi feito o levantamento quantitativo de estoque. Nesse levantamento quantitativo de estoque, o agente fiscal, num procedimento normal, faz junções de códigos e pega o inventário do contribuinte, utiliza para fins de finalizar seu trabalho. Então, o levantamento quantitativo de estoque, ele representa uma situação estática que ocorreu naquele exercício fiscalizado, no caso 2012. O levantamento quantitativo de estoque é um simples somatório, né, em que se considera o que entrou e o que saiu, que está em estoque na empresa. O que ela tinha em estoque inicial, o que ela tinha o estoque final, mais as entradas e saídas. E aí ele chega à conclusão que pode resultar em omissão de entradas ou omissão de saídas. Às vezes, em razão de duplicidade de códigos, como é o caso que aconteceu, o agente fiscal verifica para o mesmo produto que há omissão de entradas e saídas. E ao verificar isso, o agente fiscal, e como é que ele verificou isso? Porque, apesar de ser código diferente, mas os produtos eram semelhantes. Então, o primeiro procedimento que ele faz é fazer a junção desses elementos. Ao fazer a junção, ou desaparece a omissão de entrada e saída, porque 2 mais 2 dá 0, ou então uma dos lados da equação permanece. Permanece. Então, foi isso que aconteceu no primeiro procedimento adotado pelo agente fiscal. O segundo procedimento adotado pelo agente fiscal foi que ele considerou todas as informações que haviam sido prestadas ou que haviam sido modificadas, retificadas, até a data da ação fiscal. E esse é um dado relevante, porque até a data da ação fiscal, antes de iniciar a ação fiscal, o contribuinte pode proceder às retificações que julgar necessárias, que entender que houve erro, ele pode proceder. No presente caso, o que é que nós temos? É que essas retificações que o contribuinte aponta ocorreram após o início da ação fiscal. Ainda que ele tenha procedido, como são esses elementos que a conselheira relatora, a doutora Helena, depois do seu relato claro, que foram o boletim de ocorrência em 2012, que teria sido feito, mas esses boletins de ocorrência não resultaram em procedimento na escrita fiscal. Então, se tem até dúvida a respeito desse boletim de ocorrência, que produto seria leite, já apontado pela conselheira. Mas que notas fiscais seriam essas? Que período foi esse em que ocorreu esse fato, efetivamente? Foi naquele período que ele fez esse boletim de ocorrência um ano depois. Os fatos ocorreram em 2011 e em 2012 é que ele foi fazer esse boletim de ocorrência. Quer dizer, aí acaba gerando dúvida acerca dessa contraprova que é apresentada pelo contribuinte. Mas o fato é que as correções, inclusive no estoque também, que ele disse que houve erro no estoque, não foram feitas a tempo antes da ação fiscal. Então, a fiscalização aceitar para fins de retificação eventos que ocorreram há anos
na data da ação fiscal ou após iniciar a ação fiscal. Ora, desse modo, o contribuinte poderia sempre ajustar, fazer as correções necessárias, de modo que não haveria a infração apontada, ele poderia fazê-lo. Não estou dizendo que é o caso aqui, não estou afirmando isso, mas o fato é que as correções para serem aceitas, as retificações, devem ser feitas antes do início da ação fiscal. Não houve esse fato. Então, a omissão apontada, no presente caso, acaba se sustentando por conta desse fato. É que as retificações, quer seja no estoque, quer seja a ocorrência do sinistro, quer seja as transferências que foram realizadas, transferências, se não me engano, que foram feitas, que não deveriam ter sido feitas, que não deveriam ter sido registradas, acabaram não sendo retificadas a tempo. Se não foram retificadas a tempo, antes da ação fiscal, não é possível aceitar essas retificações, a não ser com a prova substancial. E o contribuinte não trouxe aos autos, pelo menos a Procuradoria não conseguiu identificar, e nem me parece que a conselheira relatora, a doutora Helena, tenha conseguido identificar também, salvo os boletins de ocorrência, a prova, efetivamente, dos fatos apontados. Mas houve erro por quê? Na contagem do estoque, está aqui a prova de que esse fato aconteceu naquele período. Quer dizer, por falta de elementos, os argumentos do contribuinte são até razoáveis, mas argumentos sem a prova respectiva me parecem que não podem ser considerados. E é por tais razões que a Procuradoria entende que o recurso do contribuinte não deve ser provido, e se manifesta, então, a Procuradoria pela procedência da acusação fiscal. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Doutor William Falcão com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu estava lendo aqui o recurso do contribuinte, senhor presidente, quanto a essas questões de movimentação de mercadoria entre o estabelecimento lá da Bahia, o estabelecimento de Barroso, o centro de distribuição. E eu achei interessante e esquisito ele falar isso aqui, na página 259 e 260. Inicialmente, faz necessário fazer um breve esclarecimento sobre a forma com que a recorrente realiza a escrituração contábil de estoque de todos os seus estabelecimentos. Escrituração contábil, não está falando na questão fiscal, não. Aí ela disse que trabalhou com um sistema no período de janeiro a abril de 2011, sistema SAT, e a partir de maio de 2011, com o sistema SAP, ambos de controle geral de estoques dos estabelecimentos da recorrente em todo o território nacional. Importante esclarecer que nesse sistema os controles são feitos por meio de pedidos, não estando vinculado esse controle diretamente à emissão de documento fiscal. Não está vinculado a documento fiscal. Ele faz o sistema de controle, né, porque leva no SLE o estoque inicial e o estoque final. Então, ele diz que tem um problema, está aí. Aí ele vem e diz, nestes casos, quando o pedido é gerado, mas a mercadoria não chega ao estabelecimento destinatário hora recorrente, é necessário cancelar manualmente o registro de entrada que não correspondeu a um efetivo recebimento. Mas, na prática, nem sempre esse cancelamento foi realizado de forma adequada, conforme será visto nesse recurso. Mais ou menos, eu estou entendendo assim, ele faz esse controle só contábil do inventário, eu acho que ele não conta o inventário no final do exercício, e houve ocorrendo esses tipos de casos que ele está situando, não dando baixa nesse controle só do manual que ele faz lá do sistema, sem contagem, aí então ele declarou o inventário de forma errada, mais ou menos isso que eu entendi. Mas me chamou a atenção, ele disse daqui, isto significa dizer que uma vez gerado o pedido nesses sistemas, o SAP e o SAT, os estoques são transferidos de uma unidade para outra, independente da emissão dos documentos fiscais ou da efetiva realização da operação. Ou seja, está dizendo que fez o pedido, é transferido sem necessariamente ter documento fiscal. E aquilo ali vai para o estoque sem documento fiscal. Causou uma estranheza isso aqui, mas eu entendi mais ou menos. Faz um pedido, eu já registro no meu estoque, eu tenho aquele pedido, só questão desse sistema dele interno, sem receber nota fiscal, né? E fica lá no inventário.
E eu entendi que eu acho que está errado, por quê? Porque as mercadorias, depois, quando vieram efetivamente as mercadorias, houve os problemas, né? Desastre, roubo, a mercadoria não veio, ele cita, inclusive, que alguma foi cancelada lá pela emitente, na Bahia, e ficou o estoque real, mais ou menos isso. E aqui ele vai e diz, aqui, ocorre que durante o transporte dessa mercadoria, no estado da Bahia, foi roubada, sendo o sinistro registrado em 12 de maio de 2011, cuja cópia está acostada em impugnação. Da coincidência, o estabelecimento remetente, lá da Bahia, emitiu a nota fiscal eletrônica, e o número da nota, e deu entrada na mercadoria, o retorno simbólico das mercadorias, para que fosse realizado o acerto contábil. Entretanto, nesse mesmo momento, deveria ter sido realizado o cancelamento aqui, da anulação do pedido de transferência, e não foi, ou seja, no final ele conclui que é esse tipo de descompasso que houve. Agora, dentro de uma ação fiscal dessa natureza, fica difícil a gente, por um controle interno feito, falha no controle interno, porque o trabalho foi feito com os registros da FD do contribuinte, o que ele declarou na FD, notas fiscais, né, entrada e saída, e agora, só o estoque dele, que ele declarou que ele faz contábil pelos pedidos, está errado. A essas alturas, aceitar, eu já vi muitos processos, o contribuinte alegava que tinha erro no estoque, e nós não acolhemos porque esses estoques foram corrigidos posteriormente à ação fiscal. Esse detalhe aí, mas eu vou me restringir mais a esse daqui, porque me causou muito, assim, uma empresa grande, né, trabalhar dessa forma e deixar passar muito tempo essa forma, né? O carro foi roubado, houve um sinistro, e isso nos chamar a atenção para corrigir logo esse tipo de coisa, né? Só posteriormente. É possível acontecer? Mas, dentro da legislação tributária, é muito complicado isso ser acolhido. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William, pela ordem, doutora Helena, depois o doutor Felipe. Não, senhor presidente, só para complementar aqui, o doutor Matheus foi muito feliz quando ele fez a colocação de que os argumentos da parte são bastante razoáveis, e são. Tanto é que, quando eu estava analisando todo esse processo, eu fui me debruçar nos boletins de ocorrência, nas datas dos boletins de ocorrência, no produto que foi extraviado, que foi furtado e tudo mais. Realmente, os argumentos da parte são razoáveis. Essa questão do erro no sistema, ela faz até uma meia-culpa. Ela diz que realmente teve esse registro dessa omissão, mas por quê? Por conta de um erro nos sistemas internos dela. Mas o que acontece é que, realmente, conforme pontuado aí pelo doutor Matheus, ela não apresentou, ela não se apresentou à Cefaz, ela não fez nenhuma alteração nos seus registros fiscais, no inventário, ela não fez essa correção que pudesse endossar esse entendimento da gente e realmente até colocar em dúvida todos esses pontos razoáveis colocados por ela, entendeu? Porque, assim, somente depois de uma ação fiscal é que ela vai chegar para a fiscalização e dizer, não, mas aconteceu um sinistro, isso aí foi um erro do meu sistema. Tá, foi um erro do seu sistema, até entendo. Tá, houve sinistro, também entendo. Tá, teve devolução de mercadorias que não foram recebidas, também entendo. Mas por que você não fez essas alterações, essas correções nos sistemas da Cefaz, nos sistemas corporativos, no seu inventário? Por que você não informou a Secretaria da Fazenda também acerca desses incidentes? E somente após uma ação fiscal é que todos esses fatos vieram à tona e se quer que se considere tudo isso, né? Então, assim, eu acho que realmente são razoáveis, me colocou um pouco em dúvida, mas depois, quando a gente vê, assim, por que ela não fez tudo isso antes para corrigir esse estoque? Precisou que fosse feita uma fiscalização, um levantamento quantitativo, e para que ela dissesse, isso foi eu no meu estoque, isso foi o sistema aliás, eu no meu sistema, isso foi o sistema que gerou códigos em duplicidade, isso foram notas fiscais que foram devolvidas. Por que ela não cancelou à época essas notas fiscais que foram devolvidas com os mesmos documentos, né?
Então, assim, realmente, embora razoáveis os argumentos da parte, eles não se sustentam porque eles não foram feitos a tempo. As correções realmente não foram feitas a tempo. Obrigado, doutora Helena. Doutor Felipe, com a palavra. Senhor presidente, na verdade, são algumas dúvidas aqui, inclusive quanto à cronologia dessas condutas. A doutora Helena pode até esclarecer melhor. Realmente, os argumentos são, vamos dizer assim, chamam a atenção, né? Estava vendo aqui que os boletins de ocorrência foram registrados, na verdade, na época, em 2011, estou vendo aqui rapidamente, né? Na época dos fatos, e ele afirma, e essa é a questão da cronologia, que no final de 2012, embora em atraso, ele teria feito essa correção, né? E a ação fiscal de 2013, né? Isso, então, não teria sido antes a resolução, vamos dizer assim, a solução desse problema não teria sido antecedente ou não, fiquei com essa dúvida. Ele informa aqui também, em alguns momentos, que ele promoveu a efetiva entrada e retorno, né, simbólico das mercadorias do roubo, né? Ele teria feito com relação aos documentos fiscais isso, e também está confuso, como o doutor William colocou, parece que ele utiliza fontes diferentes, né, para justificar a questão do estoque, é como se ele tivesse feito o cancelamento das notas e não da mensagem que ele fez do estoque para outra empresa, gerando essa divergência, né? Então, quer dizer, em relação, ele fez parte do que deveria, né? E ele sempre intimado, ele está sendo autuado, inclusive por falta de recolhimento, né, de operações que ele afirma que não praticou, que elas não se efetivaram, embora não haja, ainda que não houvesse a espontaneidade, será que ele não teria o direito de provar que realmente esses fatos geradores não ocorreram, que é o momento que ele tem para apresentar a defesa, que ele pediu na perícia e argue que isso não foi apreciado? Eu imagino que seja o direito dele provar que não praticou os fatos geradores, né? Ainda que tenha havido um erro, que ele faz a minha culpa. Então, ficou um pouco realmente, essa questão da cronologia, se puder esclarecer um pouco mais, inclusive a cronologia. Só esclarecendo aqui, doutor... desculpa, senhor presidente. Com a palavra. Só esclarecendo aqui, a perícia, doutor Felipe, ela foi solicitada pelo julgador singular, certo? Não foi assim, um pedido da parte. A parte, ela pede, assim, que seja considerado, no julgamento, que seja considerado esses erros, esses equívocos, e vai justificando cada um deles, entendeu? E aí, quando ela vai no recurso se manifestar sobre o resultado do laudo pericial, é que ele diz assim, a perícia se manifestou apenas com relação aos relatórios, mas foi isso que o julgador singular solicitou à perícia. O julgador não pediu, realmente, aqui eu concordo, que não houve uma análise por conta da perícia desses pontos colocados pela parte, mas por quê? Porque o julgador singular disse assim, não, ele está provando isso aí, mas ele está alegando isso aí, mas ele não, isso foi depois da ação fiscal, eu não vou considerar, mas eu quero saber se esses itens constam dos relatórios de entrada, do levantamento constativo, e o perito apenas confirma que esses itens constam, que os itens constam, que foram acostados as planilhas, os relatórios de entrada, de saída, tal. Então, na verdade, o perito não analisou essas questões pontuadas pela empresa aqui, porque a empresa, ela não chegou a pedir o encaminhamento dos autos à célula de perito, não, ela apenas argumentou que ocorreram esses incidentes, esses fatos, essa duplicidade de itens, essas devoluções que não foram consideradas pela fiscalização, e pede ao julgador, aos julgadores, no recurso dela, que sejam considerados esses fatores. Na impugnação, ela pede ao julgador também que considere esses fatores, entendeu? E que seja corrigida essa situação. Então, assim, o julgador singular, ao encaminhar esse processo para a perícia, foi que não elaborou os quesitos pedindo esclarecimento sobre esses fatos, entendeu? Senhores, mais alguma discussão? Então, temos elementos já para votar, né? Doutora Helena, como vota? Com relação ao processo, foi discutido, esclarecido alguns pontos da Cooperativa Central dos Produtores Rurais.
Senhor presidente, conforme eu já me manifestei aqui, eu entendo que realmente a parte apresenta argumentos razoáveis, mas não traz aos autos nenhuma prova, com exceção dos boletins de ocorrência, mas ela não fez realmente, ela reconhece a meia-culpa com relação à inconsistência no sistema, aos erros, aos fatos ocorridos, mas ela mesma reconhece que não comunicou a Cefaz e nem fez as alterações nos sistemas em 2011. Então, eu acho aqui que os argumentos da parte, embora razoáveis, eles não se sustentam, motivo pelo qual eu entendo aqui e voto pela procedência da autuação fiscal, nos termos do julgamento singular. Senhores, algum voto em sentido contrário? Então, essa Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento para confirmar a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e também do parecer da célula de consultoria, da assessoria processual tributária e também com a manifestação oral do duplo procurador do Estado. Eu pergunto aos senhores se faríamos um pequeno intervalo de 10 minutos e retornaríamos para o último processo da pauta, que é o processo de recurso 4101 da BAMAC S.A., Bandeirantes, Máquinas e Equipamentos. Então, 10 minutos de intervalo, às 10 horas e 30 minutos, retornaremos aqui à nossa sessão para continuidade e encerramento.